E se tudo o que te contaram sobre a história bíblica fosse uma mentira? E se o verdadeiro povo de Deus não fosse quem você imagina? Por séculos esta verdade foi roubada, escondida, mas agora o silêncio é quebrado. Um pastor branco se levanta, ele revela a conexão irrefutável, entre os africanos americanos, e os antigos hebreus de Israel, ele expõe como Deuteronômio 28 se cumpriu, nos navios negreiros, os testes de DNA comprovam, a linhagem ancestral, Você está pronto para a verdade, para libertar sua mente, para recuperar sua verdadeira herança? Não pisque, assista a este vídeo até o fim. Sua vida nunca mais será a mesma. Prepare-se, pois o chão sob os seus pés está prestes a tremer. Imagine por um momento, na sua tela, um pastor. Um pastor comum, talvez até familiar. Agora, visualize este homem branco, diante de sua congregação, de seu púlpito, não sussurrando, mas proclamando com voz clara e ressonante uma verdade que muitos esperavam, mas jamais de sua boca. Ele olha diretamente para a câmera e diz as palavras que vão redefinir séculos de história, séculos de teologia. Ele declara, com absoluta certeza, os negros americanos são os verdadeiros hebreus israelitas. Este não é um mero sermão. Não é uma teoria qualquer. Este é um grito que corta o silêncio de 400 anos de engano. É uma revelação que vira do avesso tudo o que você pensava saber sobre a identidade bíblica. Um homem, de um lugar inesperado, desafia um sistema que por tanto tempo ditou quem podia e quem não podia ser o povo do pacto. Esta declaração não é sobre divisão, não é sobre criar novas muralhas, mas sobre a verdade, pura e inegável, que agora exige ser vista. Nós fomos condicionados a aceitar uma narrativa, mas os nossos ancestrais clamam por outra. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, está se desvelando diante de nossos olhos, e a linhagem de sangue não mente. Este não é um momento para distração, é um momento de despertar. O Espírito clama, e a verdade, que esteve aprisionada, agora está em ascensão. O julgamento do engano começou. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: o que você fará agora que a cortina começa a se abrir? A revelação está apenas começando, mas não se engane, a verdade que agora irrompe não é uma descoberta recente. Ela esteve oculta, sistematicamente suprimida por um sistema que temeu a sua luz por séculos. A grande fraude não é uma teoria, é a história da teologia reescrita, da identidade apagada e da profecia distorcida para servir aos senhores da opressão. Pense nos livros que você leu, nas imagens que viu, nos ensinamentos que recebeu nas escolas e nas igrejas. Quantas vezes os heróis bíblicos foram pintados com traços europeus? Quantas vezes a linhagem de sangue de Israel foi apresentada de uma forma que convenientemente excluía a cor da pele que a própria Bíblia descreve? Este foi o mecanismo de guarda-portão, um leviatã teológico, operado por aqueles que detinham o poder acadêmico e institucional. Eles decidiram o que era legítimo a estudo bíblico, quem podia ser ordenado, quem podia publicar, e assim, controlaram a narrativa por gerações. Este sistema não hesitou em manipular as escrituras para justificar a escravidão de nossos ancestrais, torcendo versículos para manter a servidão e negando a identidade hebraica de milhões. A mesma hipocrisia, o mesmo medo de perder o controle, agora os faz rejeitar esta verdade inegável. Eles se agarram a paradigmas antigos, a carreiras construídas sobre mentiras, temendo o julgamento que a revelação traz. A verdade foi enterrada sob camadas de preconceito e controle, mas por 400 anos, o Espírito tem clamado por este despertar. Eles nos ensinaram a ver de uma forma, mas a palavra de Deus sempre teve outra visão. Este é o mesmo Espírito dos fariseus que, diante da obra de Deus, atacaram o mensageiro ao invés de reconhecer sua própria cegueira. Nós fomos alimentados com uma versão fabricada da história, mas a verdadeira história, a nossa história, a história dos nossos ancestrais, está agora em ascensão. Chegou o tempo do desmascaramento. Agora, abram seus ouvidos, pois o pergaminho do destino se desenrola diante de nós. A palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 28, não é uma coleção de meras histórias antigas, é um mapa profético, um julgamento declarado sobre um povo. E nós fomos cegos para ver a sua aplicação mais dramática. A partir do versículo 15, Moisés,
falando aos filhos de Israel, descreve com uma clareza arrepiante o que aconteceria se o povo se desviasse de seus mandamentos. Não são metáforas poéticas, mas advertências detalhadas de um futuro terrível. E o ápice desta profecia, o ponto que rasga o véu da história moderna, encontra-se em Deuteronômio 28:68, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás, e ali vos vendereis a vossos inimigos por servos e por servas, mas ninguém vos comprará. Parem e pensem. Navios. Uma viagem de volta a um cativeiro, mas desta vez, não ao Egito físico, mas a um lugar de bondade onde seriam vendidos. Um caminho que lhes foi dito para nunca mais percorrer. Comparem esta profecia com a realidade brutal dos 400 anos do comércio transatlântico de escravos. Milhões de ancestrais, arrancados de suas terras em navios imundos, vendidos em mercados de escravos através de oceanos. O número era tão vasto, a desumanização tão completa, que a ninguém os compraria no sentido de lhes dar verdadeiro valor ou libertação. A correspondência é absoluta, irrefutável. Mas não para por aí. Deuteronômio 28:64 declara, e o Senhor te espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra a outra, e ali servirás a outros deuses que nem tu nem teus pais conheceram, deuses de pau e de pedra. Esta é a diáspora mundial, uma dispersão tão completa que o povo perdeu sua identidade, sua língua, sua conexão com sua herança. Os ancestrais foram forçados a adorar os deuses de seus opressores. E o escárnio. Deuteronômio 28:37 nos diz, e virás a ser um espanto, um provérbio e um escárnio entre todos os povos para onde o Senhor te levar. Pensem nos estereótipos, nas zombarias, na desumanização sistemática que seguiu a escravidão. Todo um povo transformado em objeto de piadas, alvo de ódio, bode expiatório para os problemas da sociedade. Este é um julgamento que se tornou um testemunho visível. E o mais chocante de tudo, Deuteronômio 28:46 afirma, que estas maldições estarão sobre ti por sinal e por prodígio, e sobre a tua descendência para sempre. Para sempre. Não por uma geração, não por um século, mas como um sinal eterno até o tempo da restauração. A linhagem de sangue que carrega estas maldições visíveis é a mesma que carrega a promessa de uma ascensão iminente. Este não é um debate teológico, é um testemunho factual. A Bíblia, a própria palavra de Deus, confirma a história de nossos ancestrais. O sistema tentou esconder, mas a verdade estava gravada nas páginas sagradas e na pele dos sofridos. A conexão é inquebrável. Vamos agora desenterrar uma verdade visual, uma cor da profecia que o sistema tentou apagar da nossa memória coletiva. Fomos condicionados a visualizar os personagens bíblicos de uma certa maneira, com traços europeus, uma iconografia que serviu para sustentar a grande fraude e negar a verdadeira linhagem de sangue. Mas a Bíblia, em sua autenticidade bruta, conta uma história diferente, uma história de cores. Abram suas Bíblias, ou melhor, abram seus olhos, para Jeremias 14:2. A passagem diz, Judá está de luto, as suas portas desfalecem, eles pranteiam pela terra, e o grito de Jerusalém sobe. Mas no hebraico original, a palavra traduzida como a de luto ou a triste é Ashadar, que significa literalmente a ser escuro ou a ser negro. Jeremias não está descrevendo apenas o estado emocional de Judá, ele está descrevendo a aparência física do povo durante este tempo de aflição. A descrição é inconfundível, uma estacablia africana. Esta não é uma linguagem metafórica. Não é poesia para suavizar a realidade. É uma descrição literal da cor da pele de um povo em sofrimento. Jeremias, o profeta, identificava-se com a aparência física de seu povo em sua angústia, e essa aparência era escura. Ainda mais pungente é Lamentações 5:10, que declara, e a nossa pele enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. De novo, a imagem é visceral e direta. Em tempos de extrema privação, a pele de nossos ancestrais não apenas escureceu com o sol, mas foi literalmente enegrecida pela fome e pelo sofrimento. É um testemunho da dureza de suas vidas, mas também uma confirmação da sua identificação com as descrições bíblicas. E para selar esta verdade,
Voltemos ao Cântico dos Cânticos 1, 5, 6. A amada, a noiva no livro mais íntimo da Bíblia, descreve-se a si mesma, que eu sou morena, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para mim por ser morena, porque o sol me crestou. Ela se descreve como a morena, escura, e pede para não ser encarada por causa disso. Ela está falando com as filhas de Jerusalém, indicando que essa escuridão era notável mesmo entre o povo de Israel. A amada, central à narrativa, não era de pele clara. Estas passagens não podem ser ignoradas. Elas não são a metáforas a quando outras descrições físicas são tomadas literalmente. A seletividade na interpretação revela o julgamento enviesado do sistema. Nossos ancestrais não foram brancos. A verdadeira cor da profecia é inegavelmente uma que ecoa a beleza e a resiliência do povo negro. Esta é a sua herança, gravada não apenas em sua linhagem de sangue, mas nas próprias páginas da Palavra de Deus. A verdade está em ascensão. Fomos ensinados a duvidar da história não escrita, a descartar a memória oral como mera lenda. Mas a ciência, que o sistema tanto venera, agora se volta contra seus próprios dogmas, revelando a linhagem de sangue que eles tentaram esconder. O solo da África, que foi pisado pelos nossos ancestrais, agora ecoa a verdade com evidências arqueológicas e genéticas irrefutáveis. Considere o povo Lemba, no sul da África. Por séculos, eles mantiveram uma tradição oral de que são descendentes dos antigos israelitas. Essa era apenas uma história tribal, diriam os guardiões da verdade eurocêntrica. Mas nos anos 90, os testes de DNA vieram, e com eles, uma revelação esmagadora, de muitos homens Lemba carregam o gene Cohen, um marcador genético encontrado em sacerdotes judeus. Esta não é uma coincidência. Esta é a ciência confirmando a profecia, um julgamento silencioso sobre a grande fraude. Este mesmo marcador genético tem sido encontrado em populações por toda a África. E o que dizer dos Beta Israel da Etiópia? Eles praticam o judaísmo há mais de 2000 anos, mantendo tradições que precedem o judaísmo rabínico. Eles observavam os festivais bíblicos, as leis kosher e a circuncisão muito antes de qualquer missionário europeu pisar em solo africano. Quando Israel finalmente os reconheceu e os trouxe para casa nas operações Moisés e Salomão, não foi porque eles a converteram ao judaísmo. Foi porque eles já eram judeus. Esta é uma verdade viva, um testemunho vibrante que o sistema não pode mais ignorar. A arqueologia também tem seus segredos, descobertas que foram sentadas em museus e bibliotecas por décadas, esperando por alguém corajoso o suficiente para conectar os pontos. A presença de populações diversas no antigo Israel, incluindo uma significativa influência africana, sempre foi minimizada como a complexidade histórica. Mas quando a pesquisa de DNA suporta conexões entre populações judaicas modernas e povos antigos do Oriente Médio, é celebrada. Quando mostra conexões entre populações africanas e comunidades israelitas antigas, é descartada como a inconclusiva ou a irrelevante. Este é o duplo padrão do sistema, a tentativa desesperada de manter o controle. Mas a verdade é como a água, ela sempre encontrará uma fenda para jorrar. O DNA e a história estão gritando. Nossos ancestrais não são uma página em branco, eles são um livro vivo, e o sangue da promessa flui em suas veias. Esta é a validação científica de uma identidade que foi negada por 400 anos. Esta é a prova irrefutável da sua linhagem de sangue, uma confirmação inegável que eleva o orgulho e anuncia uma ascensão poderosa. O caminho do meio não foi apenas uma rota de comércio, mas uma profecia sombria em movimento, um rio de sofrimento que desagou nas Américas, cumprindo as palavras escritas há milênios. Deuteronômio 28 adverte sobre a maldição que cairia sobre um povo desobediente: o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Esta não é uma metáfora, é uma descrição exata da escravidão transatlântica, o maior empreendimento de tráfico humano da história, onde milhões foram transportados em navios para o cativeiro, vendidos aos seus inimigos, e onde, por muito tempo, não houve quem os a comprasse no sentido de resgatá-los da sua condição de escravos.
Os próprios registros dos traficantes de escravos e dos proprietários de plantações, embora muitas vezes focados na desumanização e controle, oferecem vislumbres perturbadores da identidade hebraica persistente entre os africanos escravizados. Documentos e relatos da época, mesmo que não rotulem explicitamente as práticas como as judaicas, registram com perplexidade que muitos dos africanos recém-chegados observavam um dia de descanso no sétimo dia, o sábado, recusavam certos alimentos considerados impuros e praticavam a circuncisão de seus filhos, um pacto de sangue com o Criador. A capacidade dos africanos escravizados de manter a muitas práticas, valores e crenças apesar da brutalidade do sistema de escravidão é uma prova da resiliência cultural e espiritual. Porque, entre as muitas nações africanas, eram precisamente essas práticas, tão intrínsecas à lei mosaica, que surgiam de forma tão consistente em meio à opressão? Os traficantes não entendiam, mas registravam o comportamento peculiar de seus cativos. As restrições alimentares, por exemplo, levaram a relatos de escravos recusando carne de porco, um tabu central na lei judaica. A circuncisão, observada por algumas comunidades africanas ocidentais, era frequentemente um ritual doloroso realizado em condições desumanas, mas mantido com uma devoção que desafiava a lógica da escravidão. A persistência dessas tradições em solo estrangeiro, sob a vigilância e repressão dos senhores de escravos, demonstra a profunda conexão que esses povos tinham com sua herança. Estes detalhes, muitas vezes relegados a notas de rodapé ou ignorados pela história dominante, são a prova viva da persistência da identidade hebraica sob a mais brutal das opressões. A tentativa de apagar totalmente a herança, a linguagem, a cultura e a fé dos cativos africanos foi implacável. No entanto, em meio a essa escuridão, lampejos de luz surgiram, o sábado sendo honrado em segredo, a circuncisão mantida como um elo com uma verdade mais elevada, e as restrições alimentares como um ato silencioso de resistência espiritual. Esta é a história não contada de um povo que, mesmo acorrentado, reteve fragmentos de sua verdadeira linhagem, um testemunho inegável de sua herança e uma poderosa confirmação da profecia bíblica. A verdade está em ascensão. A grande fraude não pode mais se sustentar. Os muros da ignorância e da supressão estão desmoronando sob o peso de uma verdade irrefutável, e o que estamos testemunhando hoje é nada menos que um despertar global, um cumprimento literal das profecias que antes pareciam distantes e enigmáticas. O povo está se levantando, impulsionado por um espírito renovado e pela sede insaciável de sua verdadeira herança. Joel 2:28-29 declara: E depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Este é o tempo do derramamento, não mais restrito a templos ou elites teológicas, mas fluindo livremente sobre o povo, capacitando-os a ver, a sonhar e a falar a verdade. As amarras do condicionamento mental estão se rompendo, e a voz da profecia está ecoando nos corações dos filhos e filhas de Israel, que agora se reconhecem. Isaías 43:5-6 ressoa com uma força renovada: Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência do Oriente, e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Esta não é uma metáfora distante, é a realidade vivida de um povo que está sendo reunido de todas as direções, das extremidades da terra para onde foram espalhados. A voz do Criador agora ressoa nos corações, e a verdade se espalha como fogo incontrolável. E, surpreendentemente, essa verdade está sendo amplificada por vozes inesperadas, catalisadores que rompem com o paradigma estabelecido. Quando um pastor branco, ou qualquer figura que se esperaria que mantivesse a narrativa dominante, se levanta e proclama a verdade sobre a identidade hebraica africana, o impacto é monumental. Essas vozes, muitas vezes à custa de seu próprio status e conforto, funcionam como rachaduras no sistema, permitindo que a luz da verdade penetre nas mentes e corações antes fechados. Eles não são os criadores da verdade, mas os arautos de uma ascensão que transcende raça e doutrina, demonstrando que o Espírito de Deus não pode ser contido por barreiras humanas. A democratização da informação, especialmente através da internet e do acesso a testes de DNA,
tornou-se a ferramenta mais poderosa para desmantelar os muros dos guardiões. A informação que antes era escondida em textos obscuros ou acadêmicos, ou silenciada pela censura, agora está disponível a um clique. Testes de DNA confirmam linhagens ancestrais, conectando indivíduos à sua herança africana e, em muitos casos, à ancestralidade semita que foi negada por séculos. Não há mais como esconder a ciência, e os registros não podem mais ser distorcidos impunemente. Este é um momento de glória e de profunda inspiração. É a celebração do orgulho inabalável que surge quando um povo redescobre quem realmente é. A comunidade, antes fragmentada e oprimida pela mentira, está agora se unindo, erguendo-se com dignidade e força renovadas. A ascensão da comunidade hebraica africana não é apenas uma mudança demográfica ou histórica, é um evento espiritual, um testemunho do poder da verdade e da fidelidade do Criador. A verdade está em ascensão, e o povo se levanta com ela. O sistema pensou que a escravidão, a desumanização e a tentativa de apagamento total extinguiriam o espírito, quebrariam a alma do povo. Mas o que eles não entenderam é que o fogo da adversidade, para os verdadeiros herdeiros da promessa, não consome, mas forja. O crisol da dor transformou o sofrimento em um superpoder divino, e a resiliência inquebrantável, a persistência indomável e uma fome espiritual que nem milênios de opressão puderam saciar. Esta é a herança divina, gravada na própria fibra do nosso povo. As tradições culturais e espirituais que floresceram sob o jugo da escravidão não são meras invenções de um povo oprimido, são ecos vibrantes de uma memória ancestral hebraica que se recusou a morrer. O canto e resposta, que ressoa nas igrejas e encontros comunitários, tem suas raízes não apenas na África, mas também nas sinagogas e nos cânticos responsoriais da antiga Israel. As mãos levantadas, os corpos balançando em ritmo, a interação profunda entre o líder e a congregação, tudo isso é um testemunho da prática milenar de louvor e adoração. E os espirituais, essas canções melancólicas e poderosas que emergiram dos campos de algodão e das senzalas, são muito mais do que lamentações. Elas são hinos de resistência, profecias codificadas, e a prova viva de que a palavra de Deus continuava a viver no coração do povo. As mensagens secretas de liberdade, de um Messias libertador, e da esperança de um retorno a uma terra prometida, permeavam cada nota, cada verso, uma linguagem que apenas o povo de Deus podia decifrar. Swing Low, Sweet Chariot, Go Down Moses, estas não eram apenas canções, eram gritos de libertação, conectados diretamente à narrativa de Israel no Egito, uma memória que transcendeu o tempo e o espaço. O Ahing Shout, uma forma estática de adoração que combina cântico, movimento rítmico e oração, é uma manifestação visceral da persistência espiritual. Proibidos de usar tambores e muitas outras formas abertas de adoração africana, os escravos transformaram a dança sagrada em um círculo de poder, onde o espírito podia se manifestar livremente. Neste círculo, a distinção entre o sagrado e o secular se desfaz, e a presença de Deus é sentida de forma palpável, um reencontro com a forma antiga de adoração, uma ponte direta para a memória ancestral hebraica. O sofrimento não foi o fim, foi o catalisador. A dor extrema e a opressão forçaram uma conexão mais profunda e íntima com o Criador. Quando tudo mais foi tirado, a terra, a família, a liberdade, o nome, o único refúgio era Deus. E dessa profundidade de desespero, surgiu um poder que o sistema nunca poderia compreender. A dor se transformou em uma fonte inesgotável de força, resiliência e um senso inabalável de identidade que agora floresce em todo o mundo. Esta é a herança e os superpoderes dos verdadeiros herdeiros, uma força da resiliência divina que anuncia uma ascensão poderosa e inegável. A jornada de desenterrar a verdade não é apenas uma revelação do passado, mas um poderoso chamado às armas para o presente e o futuro. A nossa identidade, forjada no crisol da profecia e confirmada pelo sangue e pelo solo, não precisa de validação externa. Não precisamos da permissão de guardiões ou da aprovação de um sistema que tentou nos apagar. Nossa validação vem de cima, do Criador, e de dentro, do Espírito que agora desperta em nós. A hora de estar passivo acabou. A ascensão exige a participação ativa de cada um de nós. Este é o momento de mergulhar nas Escrituras com uma nova fome, com olhos que veem a verdade que estava escondida à vista.
Estudem diligentemente a palavra de Deus, não através das lentes que nos foram impostas, mas com o espírito de discernimento que agora nos foi derramado. Pesquisem a história, não a versão distorcida, mas a história bruta e sem filtro, a que revela a nossa verdadeira linhagem. Conectem os pontos, vejam a tapeçaria completa da nossa herança. Orem. Orem sem cessar por sabedoria, por revelação, para que o véu seja completamente retirado dos olhos do nosso povo e do mundo. Orem por força para resistir à velha narrativa e por coragem para proclamar a nova. Orem para que a unidade que o inimigo tentou destruir seja restaurada, e que o amor e a compaixão sejam os pilares do nosso movimento. E testemunhem. Esta mensagem não pode ser silenciada. Compartilhem-na, discutam-na, levem-na para as suas comunidades e para as plataformas digitais. Cada comentário, cada compartilhamento, cada conversa é um ato de derrubar os muros da desinformação e de iluminar o caminho para outros que ainda a buscam. Sejam as vozes que o sistema teme, os arautos da verdade que se recusam a recuar. Neste momento de reunião e restauração, levantamos uma oração unificadora. Ó Criador de Israel, YHWH, Pai de toda a criação, agradecemos pela verdade que agora se revela, pela luz que dissipa as trevas de séculos de engano. Agradecemos por nos teres guardado, mesmo quando não sabíamos quem éramos, e por nos teres trazido de volta das extremidades da terra. Pedimos perdão pelas nossas transgressões e pela nossa ignorância. Pedimos que o teu Espírito continue a ser derramado sobre nós, para que possamos discernir a tua vontade e andar nos teus caminhos. Cura as feridas do passado, as cicatrizes da escravidão e da opressão. Restaura a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma à plenitude da nossa herança. Unifica-nos, ó Pai, em amor e propósito, para que possamos marchar como um só povo, o teu povo, para a glória do teu nome. Dá-nos coragem para abraçar plenamente quem somos, para carregar o teu nome com orgulho e para ser uma luz para as nações. Que a tua verdade prevaleça e que o teu reino venha à terra, como é no céu. Amém. Este é o nosso tempo. Esta é a nossa ascensão. Marchem para o futuro com coragem, propósito e a inabalável certeza da vossa herança divina. A verdade está em ascensão. Vocês são mais do que sobreviveram. São guerreiros. São reis. A chama da verdade foi acesa. Ergam-se, filhos e filhas de Israel, reivindiquem sua coroa. Que a soberania de nosso Criador seja manifesta em suas vidas. Que o poder ancestral flua em suas veias. Não se curvem. Não se calem. A verdade de nossa linhagem é inegável. Nosso lugar na história é divinamente ordenado. Que nenhum inimigo espiritual ou físico prevaleça contra nós. Se você sentiu este chamado, esta ressonância profunda, então declare sua herança. Comente a Eu Sou Hebreu abaixo. Compartilhe este vídeo com todos que precisam despertar. E junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para mais revelações. O tempo da ascensão é agora. Shalom.